Bom dia, meus amigos. Que essa chuva bendita de luzes possa fertilizar o solo de nossas almas, para que o amor floresça em nós, conduzindo-nos à unidade com o divino. É uma alegria imensa estarmos aqui com vocês, compartilhando esse espaço tão especial, onde nasceram tantas obras maravilhosas, que nós nos emocionamos ao pensar que aqui numa pequena salinha aqui embaixo, que vocês depois devem visitar, estiveram ali presentes entidades de elevado potencial espiritual, ditando ao nosso querido Chico obras imorredoras que serão cultuadas em nossa humanidade pelas gerações futuras como joias preciosas, indispensáveis à edificação do homem e da humanidade. E nós estamos aqui. Nós vivemos nestes dias. E certamente no futuro nós nos recordaremos. Eu estive lá. E não aquilatamos a importância do fato. Mas este não é o nosso tema. Este é apenas para lembrar ao coração de cada um que aqui está, que nós estamos pisando um solo sagrado. Que possamos tirar os sapatos, os calçados dos nossos pés, representado pelas nossas aflições de cada dia e o peso de nossas preocupações que nos fazem arrastar pelos caminhos da vida. Compareçamos aqui descalços, com os espíritos nus, para que esta luz nos banhe, nos fecunde e nos vista com as vestes nupciais que o Evangelho nos disse. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então ao estudo comparado da queda, mas nós queremos mesmo, nosso propósito maior é unificarmos-nos na doutrina de Jesus, que é tudo o que nos importa, porque é o grande referencial de todas as verdades, porque muitas são as verdades do mundo, como tantas são as verdades individuais, que cada um toma para si como se fora a verdade do mundo. Mas a única e indispensável é a do Cristo. Portanto, o que importa é nós nos referenciarmos a tudo que Jesus nos disse. O resto é meio e não fim. Portanto, o estudo comparado da queda deve nos levar para Jesus, do contrário, ele não terá fundamento. O Balde nos disse isso. Nos alertou que o acompanhássemos com cuidado e se algum item, alguma vírgula, algum tio sequer, ele se afastasse do Evangelho, que nós, por favor, o deixássemos. E não conseguimos. Ele não se afastou uma vírgula, um tio sequer. Pelo contrário, ele aderiu-se intensamente ao Evangelho do Cristo. Terminou fundido com seu amado Mestre. Em todos os seus conceitos. É isso que nos prende em Ubalde, essa âncora fantástica que nós não podemos mover.
Porque podemos ir para outros lados, evidentemente, a vida está cheia de propostas que nos levem a compreensões variadas a respeito de Deus, da criação, de nós mesmos, mas se não estiver aderidas ao Cristo, não é válida. Comecemos direto com o balde, porque vamos referenciar todas as outras ideias de queda ao balde. Por isso, vamos direto ao assunto, porque o balde foi direto em Deus e Universo, o último livro escrito na Itália, na solidão gelada de Gubbio, quando o balde, com o seu corpo físico enfraquecido por uma pequena enfermidade, potencializa o seu espírito e sintoniza nas esferas mais elevadas do pensamento e traz para nós uma suma teológica preciosíssima: Deus e o Universo. Para mim, é o livro do século. Para mim, é a obra mais importante que eu já li na minha vida. E eu digo a vocês, por favor, não desencarnem sem ler Deus e o Universo, porque vocês vão se arrepender. Deve ter lá do outro lado também, mas se já for lido, é muito melhor. Aí Deus, como que abre o seu livro diante dos olhos de Ubalde, e Ubalde vê a grande visão, a visão síntese da criação, onde ele entende certos aspectos que nos diz respeito, que estavam evidentes em tantas e tantas revelações, mas nos passaram despercebidos, porque, enceguecidos pelo orgulho, nós não queríamos ver. Ninguém quer ouvir dizer que ele é um ser degenerado, um espírito falido, um verdadeiro demônio. Ninguém quer ouvir isto. Não faz bem por nosso ego, por nosso orgulho. Nós queremos nos reconhecermos como um ser muito bem querido, criado por Deus de uma forma adequada e até perfeita. Mas não é bem assim. Precisamos ter a coragem de compreendermos que nós vivemos uma condição absolutamente imprópria em um universo que é, na verdade, produto de um erro, um universo que é um defeito, um imenso defeito, um imbróglio, um tumor expresso no seio de Deus, e nós somos essas células tumorais deste grande tumor. Isso não faz bem para ninguém ouvir isto, mas nós temos sim, agora que crescemos um pouco, a obrigação de introjetar essa verdade, porque apenas essa verdade terá a força suficiente para transformarmos-nos naquilo que deveremos verdadeiramente ser. Então o Ubalde nos diz que nós não fomos criados neste universo, nós não pertencemos a este universo, nós não fomos criados para nos vestirmos e nos fantasiarmos de matéria, como fantoches de carne, a carregar os trapos de uma vida para outra. Não fomos criados para isso, para envelhecer, para morrer, para adoecer, para sentirmos as dores e as aflições da carne. Não, Deus não nos criou para isso. Deus nos criou como essências puras, como formas de pensamento absolutamente imponderáveis, imateriais, informes, estáveis e absolutas. Deus nos criou fora do tempo e do espaço, fora do universo das formas, feitos de sua pura substância,
a quem ele se doou por amor, e o fez como a si próprio, a sua semelhança, a sua imagem, entre aspas, porque Deus não tem uma imagem, não se veste de forma alguma, então nós também não éramos informes, éramos pensamentos puros, expressos numa realidade, o absoluto, onde não existem formas, onde não existe o tempo, não existe o espaço, e não existia a matéria é um mero ponto em potencial. Então nós somos criados perfeitos, porém dotados da autonomia, fruto do amor divino. Tínhamos o livre-arbítrio, podíamos escolher aceitar o convite de amor do Senhor, Pai, ou viver outra realidade. Então, muitos deuses menores, nós fizemos uma escolha, sermos maiores do que éramos. Tivemos uma pretensão de crescimento imprópria. Nós não conseguimos imaginar o que é isso. Vasculhamos os porões de nossa memória e rejeitamos essa ideia, porque dizemos assim: eu peitei Deus? Eu desafiei Deus? Eu quis ser maior do que Deus? Nos parece uma ideia absurda, mas isso está registrado em nós. Nós tivemos uma pretensão de expansão, que está expresso mais ou menos nesse gráfico. Então nós somos criados num outro universo que o Balde chamou de sistema. É um nome que ele dá para o absoluto, para o antigo céu da cristandade. E muitos desses seres criados nesse universo perfeito, feitos como deuses também, tiveram uma intenção de crescimento. Só que isto não podia realizar-se no paraíso. O paraíso tinha leis. Então houve como que um choque com a lei. Essa intenção chocou-se com a lei e produziu o contrário, uma contração. A contração, então, foi a colheita de uma pretensão inadequada. O produto dessa contração é que vai gerar um outro universo às avessas, que o Balde chama de antissistema, o universo que nasce do caos, da desordem, e gera um produto impróprio, a matéria, que vai dar muito trabalho para nós, até hoje. Olhe-se no espelho, por favor, e veja: não, eu não nasci para estar vestido nessa carne, ainda que possa telar a sua beleza, mas não era isso. Então nós criamos para nós a matéria. A matéria é o hálito do espírito que se revoltou. É um defeito. É uma inversão da substância original. A substância divina e pura, que então toma forma, cresce no espaço e gera uma anomalia. Tanto que físicos da atualidade dizem: a matéria é um defeito do campo, um campo defeituoso. Então gera-se assim um universo em oposição, que nasce do caos, nasce de uma extrema condensação de forças, que agora almejarão um único propósito: expandir, crescer, voltar às origens, voltar ao tamanho original que tínhamos. E este é o anseio que nos move. Todos nós somos movidos pelo desejo infreável de crescimento, porque nós estamos contidos, estamos contraídos, nos tornamos sementes de deuses que querem agora crescer, desenvolver,
tornar-se árvore novamente. Então este é o propósito maior do nosso universo e de todas as suas criaturas, porque todas as criaturas que vão viver no tempo e no espaço são criaturas falidas, são espíritos que se contraíram e se comprometeram profundamente com a lei, gerando este absurdo imenso que é o nosso universo, que parte da imperfeição e onde graça a crueldade de todos contra todos, onde se entredevoram uns aos outros. Isto não é um regime divino, não podemos imputar esta desordem à perfeita ordem de Deus. Ah, como isso fez tanto bem para mim, o dia que eu li isto em Deus Universo, como isso me apaziguou o espírito, ao ver que essa natureza que vive em base a um regime de violenta competição não é produto da inteligência divina, não é uma pedagogia divina isto, feita simplesmente para que o espírito crescesse, não, é uma anomalia. Ah, como eu me acalmei, como eu pude amar muito mais o meu pai depois disto. Pois bem, então o balde nos fala com propriedade, podemos agora compreender o nosso universo. Ele é uma criação negativa, não a originária, mas uma segunda, derivada e corrompida, consequência da primeira. Nós somos os espíritos corrompidos. O universo é o reflexo de todos nós, porque todos nós emanamos do nosso íntimo e de nossas mentes os produtos da nossa corrupção. Por isso o balde nos fala com propriedade. O universo é uma doença. Escutem bem, por favor, com ouvidos que possam ouvir. O universo é uma doença no seio da eternidade, que será curada pela evolução. O dia que nós aceitarmos isto como verdade, ficaremos apavorados e desejaremos, sobretudo, voltar para casa, porque aqui não é a nossa morada. Portanto, agora para nós a evolução é o caminho de retorno ao universo de origem. Olha que beleza, agora temos um fim e um começo e um fim para a nossa caminhada. A nossa caminhada não se dirige à eternidade, a um tempo sem fim. Não caminharemos para a eternidade, não, chegaremos. A evolução irá acabar. Esta é uma outra notícia estupenda pela qual eu agradeço ao balde de joelhos. Mas que coisa maravilhosa! Como eu estava cansado já de evoluir, sendo que já evolui tão pouco, mas já estava cansado, meu Deus, perambulando pela noite do tempo, nesse imenso oceano, nascendo e renascendo, aprendendo. Isso é para sempre. Para sempre estarei destinado a não abraçar-me ao meu Pai. Não poderia ser. A tornar-me um com o Pai, como Cristo prometeu, não poderia ser. Então agora o universo tem um fim, a evolução tem um fim. O ser então contraiu e agora ele vai alternar dois movimentos prototípicos: expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração, sendo então conduzido novamente por forças estupendas ao universo de origem, a condição primeira em que fomos criados. Assim compreendemos o fim, damos um fim para a evolução, o telefinalismo da evolução, reconduzir-nos para casa. Por isto é inexorável a lei da evolução, é uma força inestancável no nosso íntimo. Exatamente por isto,
E nós vivemos como uma mola que se contraiu e agora quer expandir-se, que reflete a própria inflação do universo, já identificada pela ciência, que o universo é uma entidade que está se inflando de uma forma surpreendente, não se sabe por quê, porque ele foi contraído. Então agora a criação nasceu um dia, o universo nosso foi criado um dia, diz a ciência, 13 bilhões 700 milhões de anos atrás. E agora o universo, assim como nasceu, vai morrer. Morrerá na sua completa absorção pelo sistema. E diz o Balde, não restará nesse universo um átomo sequer. Que coisa estupenda, que maravilha. As estrelas se apagarão, meus queridos. Um dia o universo se apagará e nós já não estaremos aqui para ver este dia. Então essa é a queda de Ubaldi, é uma queda fenomenal, é uma queda estupenda, é uma queda que abarca toda a nossa realidade e coloca todo o nosso universo como produto desta queda. Então é uma queda de grandes proporções, foi um tombo daqueles, né? Mas como diz o nosso querido Arthur, saudoso, né? Nós não somos seres caídos, somos seres levantados. Já erguemos-nos sobre os nossos pés e com as nossas frontes, já com a consciência que se desdobra em flor, nós já podemos mirar lá no horizonte o sol divino, a nos acalentar e a nos atrair. Esta é a queda de Ubaldi. Viemos do sistema, construímos o antissistema. Como diz Ubaldi, o universo é a magnífica construção de Satanás. E todos nós somos Satanás. Somos faces desse Satanás. Ainda que tenha tantas maravilhas no nosso universo, porque a inteligência divina não desistiu de nós. E tampouco o amor divino que caiu com a criatura para reerguê-la. Crucificou-se na matéria o Senhor para promover-lhe a redenção. Então Deus caiu conosco. A imanência de Deus está presente neste universo, em forma invisível e imperceptível. Vocês nunca se perguntaram por que Deus está ausente, aparentemente, da realidade em que vivemos, tanto que ele pode ser negado, tanto que você pode questionar se ele existe de fato? E a outra coisa que fez tão bem para o meu coração quando eu entendi que Deus está ausente, porque Deus não pertence a este universo. Ele está aparentemente ausente, está oculto na minha intimidade, e eu sempre pensava, mas por que Deus se ocultou dos meus olhos? Eu que sempre fui pequeno, frágil, que precisava de uma mão para viver neste mundo, cheio de ameaças, que queria sempre a presença do meu Pai. E onde estavas, meu Deus? Oculto na minha intimidade, pronto a revelar-se a mim somente quando eu chegar à angelitude? Seria lícito eu dizer, Senhor, agora que sou anjo, potente, forte, não preciso mais de ver a tua face? Precisava quando era pequenino, estava lá nos cristais, inserido naquela escuridão da matéria, naquele abismo infecundo em que me deixaste sozinho para crescer. Oh Senhor, eu era tão frágil e queria tanto ver a tua face, mas era preciso crescer e crescer tanto. Não poderia compreender isso, porque nós, como os pais, estamos intensamente presentes na vida dos nossos filhos, quanto mais tenro eles são. Mas Deus se mostra ausente quando mais nós somos pequenos. É um contrassenso muito grande que só Ubaldi veio nos explicar. Mas vamos observar um pouco, porque o tempo é inexorável, não é? Senão estou perdido, não chego no final. Ubaldi então representou a queda em dois gráficos fundamentais.
o gráfico da condensação da substância, a grande equação da substância, em que alfa espírito condensou-se em beta energia, a energia condensa-se em matéria. Ciclo de condensação, ciclo de involução, ciclo de queda. E depois o ciclo subsequente que completa o primeiro. A matéria restitui energia, energia restitui o espírito. Então temos do espírito a matéria, da matéria ao espírito, do anjo ao átomo, do átomo ao anjo. 2 ciclos que se fecham, um conhecimento importantíssimo que dá coerência à criação, porque Deus não poderia criar anjos, prendê-los no átomo e esperar que se desenvolvessem e se transformassem em anjos. Então há um movimento do anjo ao átomo e do átomo ao anjo. Agora, por que o anjo foi impactado no átomo? É a grande questão que precisamos compreender. Porque Deus não poderia ter feito isso conosco. Deus não nos vestiria de pedras. Ninguém veste o seu filho de pedra. Algo aconteceu, porque isso é reflexo de nós mesmos. O outro gráfico fantástico de Ubaldi, os 2 triângulos invertidos, que se tornou o símbolo do pensamento do apóstolo de Gúbio. Vemos aqui em cima o sistema pleno. O antissistema era um ponto em potencial. A matéria era uma mera possibilidade, inexistente, mas era uma possibilidade. Com a queda, o universo físico da matéria se expressou, cresceu e se tornou pleno, gerando o antissistema. O sistema que era pleno condensou-se num ponto em potencial. O triângulo vermelho representa o desmoronamento do sistema e o aparecimento do antissistema. Agora nós temos que fazer o caminho inverso, que é o caminho da evolução. Nós temos que desconstruir o antissistema. A evolução, então, é uma desconstrução de falsos valores. Temos que desconstruir a matéria, por isso a grande ordem da evolução é desmaterializar-se. Ai de você se não desmaterializar-se. Quem não se desmaterializa se estrumbica. Portanto, nós estamos numa desconstrução de falsos valores, de virtudes invertidas como a maldade, o egoísmo, a separatividade e outras desqualificações que tanto nos caracterizam. Estamos num processo de desconstrução e reconstrução dos valores reais para voltar ao estado de origem. Compreender os 2 triângulos invertidos de Ubaldi, uma imagem fantástica. Ubaldi vai estudar com detalhes os movimentos de que se compõe esse processo no livro Queda e Salvação. Mas essa visão de queda percorre os anais da história, desde as mais antigas culturas. Quando estudamos os mitos da criação, os mitos cosmogônicos, vamos enxergar histórias de queda em todas elas com uma vasta fartura. Temos até a intenção de trazer aqui para vocês, um estudo dos mitos da criação, para mostrarmos que em todas elas há o registro de conflitos, há deuses que se partem para gerar o universo, como Purusha, o ovo cósmico dos antigos Vedantas, que o ovo cósmico explode para gerar a criação. Que imagem fantástica, do nosso Big Bang. Mas os nossos registros, a base da civilização ocidental, que está então nos fundamentos da religião cristã e nos registros dos textos sagrados, temos o relato da queda em Adão e Eva, que vão comer do fruto sagrado, que agora a gente entende como o anseio impróprio de expansão, o fruto proibido. E Deus havia nos avisado: o dia que dele comeres, morrerás. O fruto do dualismo, da árvore do bem e do mal. E temos também expresso na doutrina dos anjos caídos. Oh, como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que dominavas os mundos,
ó estrela da manhã, e no entanto dizias em teu coração: tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Era a pretensão imprópria assumir o lugar de Deus, tornar-se igual a Deus. Mito de Lúcifer, doença básica do nosso universo, está inserido em cada um de nós. Nós vivenciamos o mito de Lúcifer todos os dias e não sabemos. Não vamos falar disso, senão nós vamos desviar o assunto. E Jesus nos disse, né? Olha que frase contundente do Cristo: eu vi quando Satanás caiu do céu como um raio. E é o Cristo que nos diz: ninguém sobe ao céu sem que de lá tenha descido. Como? Só sobe aos céus quem de lá desceu? Isso é queda. Por que desceu? Estava distraído? Caiu? Tropeçou? Ninguém sobe aos céus sem que de lá tenha descido. Então assim constrói-se a imagem de que nós proviemos de um afastamento voluntário de Deus. E quer maior parábola nos dizer isso do que a parábola do filho pródigo? Ah, não há. Depois que entendemos a queda e vamos ao Lucas e lemos ali a parábola do filho pródigo, não há como não se emocionar. Somos os filhos pródigos. Pedimos a Deus as nossas heranças e partimos para um país distante. E lá passamos a sofrer injúrias, penúrias e privações. Passamos frios e fome. Trabalhamos com os porcos. Até que um dia nos lembramos: opa, não fui criado para isso? Sou filho do dono do mundo? Lá tinha tudo em abundância, eu vou voltar. Que coisa maravilhosa. E enquanto ele voltava, o Senhor o viu à distância e foi a seu encontro e o abraçou. É emocionante demais, né, gente? Deus já está vindo, já veio, já nos abraçou. Nós é que não temos sensibilidade para percebê-lo, mas ele já está abraçado a nós, atraindo-o ao seu coração. Está aí a parábola do filho pródigo. A queda na visão cristã torna-se o eixo, a viga mestra de toda a sua doutrina. Tire a queda e o cristianismo desmorona, porque o cristianismo se faz em base à doutrina da salvação. Salvar o que estava perdido. Isso é a essência do cristianismo e nós não podemos deturpar o cristianismo dizendo que queda não existe. Porque nós estaremos indo contra o Cristo. Então, a concepção humana, que não podia ainda alcançar outra realidade, traduziu a ideia de queda num universo, numa criação dualizada, onde existia o céu e a terra. O céu é onde Deus tem a sua morada. É o universo da perfeição, local dos puros, dos anjos e dos santos. Para lá vão os justos. O homem é fruto de um processo que caiu do céu à terra, na expulsão do paraíso. Então temos aqui a representação da queda. Caímos num outro universo, universo em oposição ao céu. Só que aqui o primeiro casal é que caiu, numa concepção ainda bastante estreita, numa interpretação estreita dessas grandes realidades. E o homem gera um outro homem, que gera um outro homem, que gera outro homem, nas diversas manifestações de seres na nossa humanidade. Agora, esses seres que são gerados aqui, esses homens, têm a possibilidade de voltar ao céu após a morte, ou, por outra, aprofundar-se ainda mais nas furnas avernais, no inferno. No século VI surge a ideia do purgatório, um local indecido para aqueles que morriam sem o batismo, para as almas que não foram... Meu Deus do céu! Me ajuda aí!
Me ajuda aí, desculpa, eu atropelei nessa. Catetizadas. Ô, gente, me perdoe. Catecismo. Gente, eu fui gaguinho até 16 anos, eu sofria muito para falar. E de vez em quando essa lembrança vem à minha mente. É verdade, eu fui mudinho até os 6 anos, depois comecei a falar tarde. Bem, enfim, essas almas que não foram catequizadas. Saiu. Essa palavra é difícil, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há alguma coisa mais clara do que isso? Jesus veio salvar o que estava perdido. E você diz assim, meu vizinho, meu patrão, meu colega de trabalho, eu não sou perdido, não preciso de salvação. Pois agora, com a tese de Ubaldi, meu querido amigo, bata no peito, com humildade diz assim, Jesus é meu Salvador. Que bacana, isso é muito emocionante. Nós havíamos perdido a capacidade de falar isso e de sentir isso. Vocês já sentiram isso alguma vez na vida, que Jesus é o seu Salvador? Você fala assim, isso é coisa de crente. Bobagem isso. Não precisa de salvação não. Certa feita lemos um artigo de uma revista espírita importante que se intitulava assim, salvação não obrigado. Gente, que coisa! Onde chegamos? Não, nós precisamos evoluir, não precisa salvar de nada não. Não, eu quero salvar hoje. Eu preciso de Jesus para me salvar. E isso eu agradeço de joelhos ao balde. Porque antes eu era muito petulante, dizia assim, não precisa de um Jesus Salvador, não. Não, isso é bobagem. Que coisa extraordinária, não é? Nós adquirimos amor por este grande mestre Jesus, graças a esses conceitos. Caminhamos rápido. Mas o século XIX nascia sobre uma grande aspiração. O século XIX preparava-se para uma descoberta fundamental que iria incendiar o século XX. Uma única palavra, evolução. Uma palavra tremenda, dotada de uma força extraordinária. E o século XX tremeu diante deste conceito, evolução. O universo está em evolução, nós estamos em evolução, a natureza está em evolução. A evolução veio no seu transformismo e produziu a sua vastidão de seres e de formas. Como nos encantamos com a evolução. E passamos a enxergar só a evolução, mais nada. Agora só existe evolução no universo. Não queremos nem saber de onde que ela vem, nem onde que ela vai. Estamos evoluindo e basta. Assim, o nascente pensamento do século XX, nos finais do século XIX, se encantava com este conceito que foi tão bem determinado na biologia pelo Charles Darwin. E nós precisávamos aprender também que as almas estão subordinadas à evolução, que não se caminha neste universo sem a lei do progresso. Então havia necessidade de trazer conhecimento sobre a lei do progresso, e esta foi uma das tarefas que cumpriu o nosso Kardec, e o fez muito bem. Ensinou-nos a paligenesia, no nascer, viver, morrer para tornar nascer, tornar a viver e progredir sempre. Agora entendemos, sempre não. Então o século XIX enxergou um universo completamente aberto, um universo eterno, sem limites, nem no tempo negativo, nem no tempo positivo. Eternidade sem limites, espaço sem limites, tal são as duas propriedades do nosso universo. Quem nos diz isso é Kardec, mas era a visão da época. Na visão da época,
O homem era criado, o espírito, perdão, era criado neste universo do espaço-tempo. Então, infelizmente, o Espiritismo nos traz uma ideia de uma criação no relativo. Mas Deus não é pertinente ao relativo, Ele não pode criar no relativo. Questão 16 do Livro dos Espíritos nos atesta que o universo físico não é Deus. Que seria deturpar a imagem de Deus se nós dissermos que Deus é o universo físico. Mas como Deus cria um universo físico que não é Ele, isso gera em nós uma concepção dualista. Espírito é uma coisa, matéria é outra, Deus é uma coisa, o universo físico é outra. Mas é uma imagem inconcebível a inteligência divina. Como Deus cria algo que não é próprio da sua natureza e da sua substância? Como que Deus cria matéria se a matéria não é pertinente às suas propriedades, aos seus atributos? É algo impensável. Não tem como. Impossível. Então nós percebemos na visão espírita parte de uma grande realidade, nos fixamos nela como se fora toda a compreensão possível. Um Deus que cria no relativo, uma criação subordinada eternamente ao tempo, rumo ao infinito, rumo à perfeição relativa, jamais à absoluta. Também não compreendemos isso mais. E aqui esse ser em evolução trafega entre um plano espiritual e um plano físico, num universo aberto e eterno. Essa é a concepção de século XIX. O universo eterno, de existência eterna, matéria de existência eterna, mas que traz um imbróglio nessa concepção. Mas então o mal, a dor, a inferioridade inerente ao universo físico são eternos também? Isso é a eternidade do mal. E não podemos admitir a eternidade do mal. As portas do inferno não prevalecerão. Está dito pela palavra sagrada do Novo Testamento. As portas do universo não prevalecerão. Portanto, o universo físico morrerá, como a ciência já determinou. O universo nasceu um dia e morrerá um dia. Então, essa visão do século XIX precisa de certos retoques, porque ela não conheceu limites. Não vivemos mais no universo eterno e infinito. É a concepção da ciência moderna. Essa visão foi abraçada por todas as correntes espiritualistas evolucionistas, entre elas a teosofia. A teosofia teve um detalhezinho, mas que não foi completo desta visão, quando ela nos diz assim, que a mônada caiu do céu. A mônada, o ser perfeito, retirou-se do céu e caiu na matéria, mas apenas para conhecer, apenas para crescer, apenas para aprender. E muitos assumem esta visão de queda. Não, nós viemos de Deus, fomos criados por Ele, mas nos retiramos para a matéria como uma lição indispensável. Apenas para isto, apenas para crescer, para desenvolver. Mas não é a visão de Ubaldi. Porque isso tira a ideia de que o universo é produto de uma deterioração, é produto de uma revolta. Isso nos isenta da culpa da existência do mal neste universo, que assim imputamos a Deus. Isso isenta-nos da existência da imperfeição neste universo, que imputamos a Deus. Portanto, não é uma visão genuína. Apenas defende o nosso lado. Mas é a visão da teosofia que, infelizmente, nós acreditamos que precisa também evoluir e compreender que não, que há um outro pressuposto na história da queda. Não saímos de Deus só para aprender, porque ninguém vai para um mundo terrível. Os mundos primitivos, selvagens, onde todos se entredevoram, ninguém é remetido a este mundo apenas para aprender, porque você vai aprender muita bobagem. Ninguém vai a um reduto de droga para depois libertar-se da droga.
não torna-se viável esta proposta. E o Evangelho também não dá subsídio a esta visão. Porque o Evangelho nos ensina que nós somos os pecadores. E o salário do pecado é a morte. Portanto, a existência da dor, da morte, é fruto de um erro. E aí sim nós temos uma melhor visão da criação. Mas nós temos uma outra ideia de queda na doutrina espírita, que eu não vou me deter tanto a explicá-la, que é a ideia... Posso passar 10 minutinhos, meu caro comandante? Pode passar, a evolução é um negócio. Se passar 10 minutinhos, nós vamos atrasar para chegar no sistema. Desculpa, o entusiasmo. Eu sei, eu tenho entusiasmo por isso. Os estômagos aí toleram, os estômagos toleram. 5 minutos, tá? Queda planetária, queda de humanidade, queda de Capela, em que o processo se dá a criação a partir de Deus, mas no relativo, e nós evoluímos do atômico ao vegetal, animal, minal. Quando chegamos no nominal, temos uma possibilidade de continuar a evolução em uma linha coerente, elegendo o bem como norteador da vida, ou podemos permanecer na revolta e no desamor. Então, parte das humanidades dirigem-se a mundos primitivos para se refazerem e poderem retornar. Capela. Parte da humanidade de Capela, infelizmente, veio ao mundo primitivo que era a Terra, ajudou a nossa evolução, e assim nós compreendemos a queda planetária como queda de humanidade, uma história de queda inserida na doutrina dos Espíritos, mas não há uma perda, porque a doutrina dos Espíritos proíbe o retrocesso. É um ponto complicado aí, né, dos dogmas espíritas. Mas, de certa forma, essa humanidade mais evoluída vai a um mundo mais primitivo para reaprender as diretrizes do bem. Queda de Capela, tá bem? Se tivermos aí a possibilidade de fazer alguma discussão depois, nós vamos poder completar esta queda. Temos a queda de Rusteng, que é uma outra queda importante, que está sendo revigorada nos nossos dias, embora bastante polêmica. Não está em julgamento o corpo fluídico do Cristo. Eu quero apenas explicar para vocês sucintamente o que é a queda descrita por Rusteng, porque Rusteng, ou a obra de Rusteng, os seus 4 volumes, né, os 4 evangelhos de Rusteng, descreve um processo de queda e separa os espíritos em espíritos que faliram e espíritos que não faliram. Cristo teria sido um espírito que não faliu, que veio a nós para nos resgatar, porque nós seríamos os espíritos que faliram. E como se dá a tese de Rusteng? A tese de Rusteng é muito parecida com a criação espírita. A criação se dá no relativo, como simples e ignorantes, não advindo de um processo de queda, e subordinado então a uma evolução comum, do atômico, do vegetal, do animal, até chegar no hominal. Ao chegar no hominal, o espírito adquire o livre-arbítrio, e ele tem então a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Aqueles que elegem o bem deixam de percorrer a evolução na matéria e passam a evoluir nos mundos fluídicos, os mundos espirituais depois da morte. Continua a caminhada na evolução fluídica, nos mundos fluídicos, não reencarnam mais na Terra, na matéria bruta. Os que escolheram o mal no estágio hominal vão passar por um retrocesso, vão a um ponto que a obra chama de criptômanos carnudos, descritos como uma espécie de lesmas, vão reencarnar em meio àqueles que fazem a evolução natural e vão ter que refazer essa evolução até chegar novamente ao estágio hominal, que seríamos nós.
espíritos falidos. Tá bem? A partir daqui nós temos a possibilidade de voltar ao roteiro da evolução no mundo espiritual, sem passar pela reencarnação novamente na carne. Portanto, é uma queda parcial, chamada queda do homem, e não a queda do espírito de Ubalde. Está claro? A queda do espírito de Ubalde está antes desse processo de queda. Não vamos discutir a validade disso ou não, mas é uma queda, então, podemos chamar de queda relativa, não a queda absoluta de Ubalde, tá bem? A queda do homem, porque se daria no transcurso da evolução. Então, o Rusteng não nos fala da queda primeira. É como que um encarte na doutrina espírita falando de queda. E aí segue-se toda a interpretação do Evangelho, e assim a interpretação do Evangelho se torna maravilhosa, porque ela se adapta a um ser falido, a um ser que precisa ser resgatado, que precisa ser socorrido e salvado. A queda na visão científica, rapidamente. Hoje a ciência está utilizando-se de termos muito interessantes para explicar a origem do nosso universo. E a ciência fala assim: quebra de simetria. Existia uma simetria perfeita que rompeu-se. Olha só, rompeu-se, quebrou-se. Houve uma ruptura de equilíbrio, houve uma perda de estabilidade, numa estabilidade absoluta, o mar quântico das origens. Houve ali um colapso de uma onda quântica se colapsou e formou o nosso universo. Houve uma precipitação quântica, houve um decaimento do vácuo quântico. Houve um choque de branas, é uma outra tese, né, da teoria das cordas, supercordas. Houve uma contração dimensional, um salto do vazio, uma curvatura do espaço, uma fragmentação de uma única força fundamental que se quebrou nas 4 forças existentes no nosso universo. Reúnam essas palavras, por favor. O que a ciência está falando? De uma derrocada. Quebra, ruptura, perda, colapso, precipitação, decaimento, choque, contração, curvatura, fragmentação. E a ciência moderna está tecendo para nós uma imagem interessante. Olha que bacana. Viemos de um universo perfeito, chamado de supersimetria. Universo supersimétrico, em que as forças fundamentais estavam em absoluto equilíbrio. Perfeição. Céu absoluto. Houve uma quebra que promoveu uma grande concentração, Big Crush, que se insistou num ponto de singularidade, dimensão máximo, tamanho nulo, átomo primordial, que explodiu para gerar o nosso universo de simetria quebrada. E agora o nosso universo em expansão está evoluindo. A ciência não sabe para onde. Admite que para a morte absoluta e desaparecimento de toda a realidade, mas nós sabemos onde é que a evolução vai. As origens. Basta prolongar esse desenho. Nós nos encontramos de novo com a supersimetria, o tudo-nada. Isso é linguagem da ciência moderna que está nos remetendo de novo à visão cristã originária, de que o nosso universo é produto de uma derrocada, corroborando com o balde, confirmando o balde. Então voltemos à síntese de Ubalde para fecharmos. Daria o dia inteiro, Jesus. Voltemos ao esquema inicial: sistema, antissistema. Pretensão de expansão, contração, e agora expansão para voltar. Nesta simples concepção, partimos da supersimetria da ciência, céu das concepções antigas cristãs, absoluto das filosofias. Fomos ao universo relativo, terra, universo de simetria quebrada, antissistema de Ubalde. Vocês não estão enxergando, mas aqui nós temos fé e ciência perfeitamente jungidas. Absolutamente. Ciência se encontra
com todos os pressupostos da religião, o religare, cujo propósito maior é nos religar a Deus, porque nós nos desligamos de Deus. Então agora nós vamos compreender aqui a doutrina dos espíritos, absolutamente verdadeira, nos ensina que estamos em evolução, somos almas em reconstrução. Por isso nós podemos consertar o conceito de criação progressiva de Kardec, dizendo é uma recriação progressiva, estamos nos recriando, não nos criando por primeira vez, porque nesse universo nada se cria, apenas tudo se transforma. Claro, então não podemos ser produto de uma criação progressiva, mas uma recriação. E aí sim, a doutrina cristã que nos ensinou que nós viemos de um céu, viemos de um paraíso, despencamos na terra como seres expulsos e precisamos voltar ao céu. Agora sim, através da evolução estamos voltando ao céu. E agora doutrina cristã, doutrina católica se abraça à doutrina espírita. São duas verdades que precisam uma da outra. Que coisa extraordinária, como isso apazigua o nosso íntimo, como nós nos simpatizamos agora com o crente, com o católico, com o budista, com o teósofo, todos estão falando de uma mesma coisa. Que coisa bacana, não são verdades em oposição. Agora sabemos que a Gênese mosaica tratou da origem do universo físico e o Apocalipse cuida do seu fim. Apocalipse é a absoluta destruição do nosso universo. Não é simplesmente uma mudança de etapa, não. Porque a morte será atirada no fogo do inferno. Irá desaparecer. Agora nós entendemos o evolucionismo e o criacionismo. São duas verdades que tratam de visões diferentes. O criacionismo nos fala de antes da evolução. A evolução nos fala do caminho de volta, depois da criação do universo físico. Assim chegamos à síntese de todas as concepções. A perfeita síntese que apazigua o nosso interior e pela qual tanto agradecemos ao Ubaldi, porque agora vamos entender que o raciocínio de queda que o Ubaldi nos traz é fundamental. E hoje a gente entende o que é ressurreição. Ressurreição é a volta à casa paterna, à condição de origem, que vamos encontrar na doutrina espírita denominada como a gloriosa ressurreição, que nós não podíamos compreender antes. Quando jovenzinho eu lia lá no Mundo Maior, Gúbio fazendo uma prece, o Espírito pedindo a Deus pela gloriosa ressurreição, ele um Espírito desencarnado. Eu parei e pensei, mas Deus, como é que pode isso? Ele já ressurgiu no mundo dos Espíritos, por que ele está pedindo ressurreição? Hoje eu entendo. Então, resgatamos o conceito cristão de salvação. Entendemos Emmanuel quando nos diz que o Novo Testamento é o edifício da redenção humana. E no cristianismo estão todas as verdades. Vejam bem, a gente aceita no Espiritismo a palavra redenção e rejeita a palavra salvação. Vá no dicionário, por favor, e você vai ver que redenção é salvação. O Novo Testamento é o edifício da salvação. Compreendemos o critério de salvação. E assim apaziguamos o nosso íntimo e fazemos as pazes com o Evangelho na sua essência, como doutrina da salvação. E assim terminamos a nossa palavra.